Fala, residente! Mais um vídeo dessa semana com meu amigo Richter Ricardo. E agora a gente vai falar sobre Bitcoin. No primeiro vídeo, link aqui no card em cima, a gente falou sobre Ethereum, sobre tudo que está aí por volta do Ethereum, análise on-chain, rumores da atualização do Ethereum em setembro. E agora a gente vai trazer mais informações sobre o Bitcoin. Seja bem-vindo, meu amigo Ricardo. Muito obrigado por mais uma participação aqui no canal. Beleza, Breno. Cara, eu que agradeço. Muito obrigado por mais uma. Vamos atualizar o pessoal aí do que está acontecendo no Bitcoin, aí na análise on-chain dele. A queridinha, né, da análise on-chain, porque quando a gente fala de Bitcoin e análise on-chain, a gente tem a maior riqueza de informações aí de todo o mercado de cripto, e isso é muito importante para nós investidores aí, traders. Com certeza. Então vamos lá. Compartilhando a tela do Ricardo aqui. No vídeo passado, lembrando, a gente falou sobre uma plataforma que o Ricardo usa, que é gratuita, que vocês também podem usar para fazer a própria análise de vocês, que é o The Block, que a gente falou um pouquinho mais de Ethereum, né? Lá tem sobre Bitcoin, lá tem informações de Bitcoin, informações de Ethereum, NFT, tem muita coisa lá para vocês pesquisarem. E no vídeo de hoje, o Ricardo vai falar um pouco mais sobre essa outra plataforma. Link aqui no card também, que tem um outro vídeo aqui no canal falando um pouco mais sobre ela. E o Ricardo vai se basear no Look into Bitcoin, né, Ricardo? Isso, Look into Bitcoin, cara. Essa ferramenta aqui ela é fenomenal, tá? É totalmente gratuita. A mesma questão lá do Glassnode que a gente tem, que a gente falou no último vídeo, né? Muita gente não consegue pagar lá o valor do Glassnode e acaba ficando sem as informações. E aí, trazendo análise por esses portais, a gente consegue aí mostrar para as pessoas que não precisa fazer um investimento alto no Glassnode, que também dá para tirar várias informações interessantes e muito importantes aqui a partir desse site aqui. Então aqui a gente tem os gráficos, né, a partir de ciclos de mercado, a gente tem aí os gráficos de on-chain mesmo, tem aí balanços também, né, de endereços, isso daí também é análise on-chain na veia, análise on-chain pura, mineração, Lightning Network, eu vou passar por eles aqui um pouquinho, eu separei alguns. O primeiro deles, né, o mais famoso, acho que esse é o indicador mais famoso de todo o mercado, né, sempre que sai alguma notícia, sempre que sai alguma coisa em relação a esse indicador, o pessoal traz aí, vários portais de notícia gostam dele. Na minha opinião, Breno, ainda está na UTI esse indicador, tá? Não estou dizendo que ele morreu, mas ele segue na UTI, porque a gente está vendo aí uma derivação muito grande, né, do que seria o modelo ideal dele, essa linha que a gente tem aqui do Stock to Flow, aquele indicador que ainda segue aqui nessa parte aqui, nesse outro cálculo aqui, a gente tem dois indicadores diferentes, né? A gente tem esse colorido aqui que faz a marcação do preço, e aqui a gente tem a variação do modelo. Então, historicamente, a gente não vê assim, desde lá de 2012, que são tempos pré-históricos do Bitcoin, um tempo onde esse indicador fica nessa área verde por tanto tempo. Isso ainda mostra que o Bitcoin está barato, segundo o indicador Stock to Flow, mas como eu disse, a gente ainda precisa ter mais um tempo e ver o que vai acontecer, porque esse era aquele indicador que falava que o Bitcoin ia estar a 100 mil dólares, né? Aí em 2021, para quem não lembra, isso não se concluiu, foi justamente o contrário, né? A gente não achou um topo, achamos ali o topo de 68, 69 mil dólares, mas ficou longe dos 100 mil aí, voltamos lá para casa dos 20. E aí por isso que o indicador acabou indo para a UTI, muita gente simplesmente descartou o indicador, já falou que não dá mais para a gente se basear por ele, mas eu ainda gosto de trazer aqui, Breno, porque ele complementa, tá, cara? Quando a gente abre aqui o MV RVZ Score, que é outro indicador muito parecido com o Stock to Flow, para mostrar se o Bitcoin está em topos ou fundos, né? E aqui a interpretação é muito simples para a galera que está nos assistindo. Temos essa zona verde aqui embaixo, temos a zona vermelha lá em cima. A zona vermelha o Bitcoin está caro, a zona verde o Bitcoin está barato. Então, ficamos um tempo nessa zona, conforme o preço caiu aqui, né? Conforme a gente viu essa queda de preço. E aí agora estamos saindo dela, mostrando aí que talvez a gente tenha visto um fundo, quando a gente cruza essa informação aqui do MVRV junto com a do Stock to Flow, fica mais fácil a gente confirmar esse fundo ou esse topo, né? Pensando aqui no outro lado, porque daí a gente tem dois indicadores com métricas diferentes, né? Construídos a partir de métricas diferentes, confirmando mais ou menos o mesmo cenário.
Então o Bitcoin segue aqui nessa zona de, a gente pode falar que ele ainda está muito próximo da zona de acumulação, ele não saiu, ele está longe de estar num topo. Então o pessoal que ainda não comprou, ainda há oportunidade olhando esses dois indicadores aqui para fazer um trade aí simples. Cara, outro indicador que para mim tá, é muito importante, eu inclusive estou escrevendo sobre ele novamente, porque eu peguei meu material antigo e vi que eu precisava atualizar, o preço realizado. E aí o preço realizado ele pode ser ou da unidade da moeda ou da capitalização total do mercado, tá? Capitalização total do mercado, ele vai somar todo o preço de todas as moedas e vai fazer vai apresentar o valor total. Esse aqui, no caso, ele vai mostrar o valor de cada moeda, tá? E o valor, aqui a gente tem a comparação do valor das corretoras e do valor da blockchain. Então, quando a gente pega o exemplo aqui, ó, lá em 25 de outubro de 2021, Bitcoin estava a 63 mil dólares, mas seu preço realizado ele era de 22 mil dólares. Então havia uma grande variação aí, havia uma grande diferença. E é por isso que eu disse, né, no vídeo da Ethereum, que eu já esperava a queda na Ethereum, porque o preço realizado do Bitcoin, o gráfico é muito parecido com o da Ethereum. Então essa queda que o BTC deu já havia acontecido aqui em outros momentos históricos do gráfico, né? A gente diz quando o preço das corretoras, né, o preço em USD, ele cruza para baixo do preço realizado, a gente tem também momentos de acumulação. Então isso aconteceu aqui, a gente pode olhar lá de trás, lá em 2012, isso aconteceu aqui, isso aconteceu aqui, isso aconteceu aqui, isso aconteceu aqui, e isso aconteceu agora aqui novamente. O que eu quero chamar a atenção também para o pessoal aqui em relação a preço realizado, Breno, é a subida que o preço realizado do Bitcoin ele deu no ano de 2021, tá? Quando a gente pega aqui 25 de dezembro, um pouquinho mais para frente. Vamos pegar aqui, ó, dezembro de 2020, tá? Bitcoin na corretora 26 mil dólares, né? E preço realizado 8 mil dólares. Um ano depois, né? Esse preço realizado aí, um ano não vai dar, né? Mas um pouco mais para frente depois, esse preço saiu lá dos 7, 8 mil dólares e subiu para casa dos 20 mil. Foi uma subida muito grande no preço realizado, sem a gente ter visto nenhuma dessas correções aí que a gente percebe que historicamente acontecem. Então, aqui a gente teve lá o exemplo de 2018, ó, quando o preço das corretoras ficou mais barato do que o preço realizado, mostrando aí que realmente é um período de acumulação. Quando a gente olha lá o MVRV e o Stock to Flow, são períodos parecidos, tá? Por isso que a análise on-chain ela acaba sendo bastante completa nesse sentido, quando a gente começa a olhar indicadores conglomerados, né? Olhando a informação de um, olhando a informação de outro, e vendo, olha, esse está me indicando a acumulação, esse também, esse também. Então começa a ter aí uma análise mais fiel. Cara, preço realizado, Breno, curiosidade aqui agora que eu quero passar para quem vai nos assistir, para mim, a pessoa que é um trader ou é um investidor da criptoeconomia e se considera já moderado ou avançado, a gente vai falar só de preço realizado, tá? Ou então da capitalização realizada. Porque esses são os números que a gente consegue tirar que estão nas UTXOs da blockchain do Bitcoin. Então, não são os números da corretora. Ah, Ricardo, mas por que tem essa variação tão grande, cara? Por que quando a gente olha aqui e pega, por exemplo, um pico, ó, a gente tem o preço realizado, né, em 1.100 dólares, desculpa, 215 dólares e o preço na corretora em 1.100. Por que essa diferença tão grande, né? Sempre que a gente olha os picos, sempre essa diferença. Chama-se especulação. Então, quando a gente tem o preço realizado, a gente tem a média de todos os bitcoins da cadeia da blockchain. Quando a gente olha para o preço das corretoras, a gente tem o preço com a especulação humana, né? Com as pessoas ali comprando e vendendo, imaginando que o ativo ele está valendo até mais do que ele deveria valer. Eu costumo dizer que esse preço realizado aí é como se fosse o contra-cheque. É quanto vale realmente um BTC. O preço justo. É o preço justo, cara. É o que está registrado na blockchain, é a média da blockchain. Então fica fácil da gente analisar aí. Cara, outra métrica aqui diretamente, né, on-chain, endereços ativos. Como a gente comentou aí lá na rede Ethereum, né, depois que a gente viu o preço do BTC aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar um período bom, pode ser aqui mesmo. Lá, ó, 30 de abril, né, de 2021, Bitcoin é 58 mil dólares, né, um preço excelente. A gente tem aí, né, na média móvel de 7 dias, 1 milhão de endereços ativos. Quando a gente vê o preço começar a cair, a gente vê aí que esse número de endereços ativos cai para 700 mil.
Aqui também, nesse último período, a gente viu, assim como a gente viu na Ethereum, a gente também viu no BTC, que esse número se corrigiu. Mas o que importa é o crescimento, tá, Breno? E aí eu vou ser otimista. Você aqui, como analista, vou dizer que se a gente olhar o frame todo, né, podemos pegar aí de 2014, 2016 para frente, esse gráfico ele só cresceu apesar da oscilação do indicador, o que é normal, né? A gente vê no mercado. Para mim fica mais claro ainda, né, que algumas pessoas realmente deixaram de lado aí seus investimentos, falaram, cara, vou cuidar de outra coisa, vou cuidar da minha família, vou ver um filme, vou trabalhar, não vou olhar para esse negócio agora, porque talvez eu tenha comprado na alta e agora o meu prejuízo realizado ficou grande e vamos deixar o tempo passar. O que eu posso dizer para as pessoas que estão nessa condição aí, analisando só esse indicador aqui de endereços ativos, é que os endereços ativos estão crescendo junto com o preço, gente. Né? Essas duas linhas aqui, elas estão fazendo um movimento parecido. A linha azul e a linha amarela estão crescendo e vem crescendo, né, conforme o tempo passa. Então, tenha paciência. Pode ser que a gente veja aí algo bastante interessante acontecendo. Por outro lado, né, ainda olhando para dentro dos números de carteiras e endereços, né, endereço aí com saldo menor, né, com saldo pequeno aí, né, um BTC, a gente vê um movimento muito interessante de acumulação, principalmente aqui nesse período de 2022. Olha como este indicador sobe em 2022, né, perante os outros períodos e perante a queda. Porque quando a gente vê, sempre que a gente vê uma subida nesse gráfico aqui de tamanho de carteiras com BTC, isso normalmente está acompanhado, olha aqui, Breno, FOMO total, cara, olha só. All time high no preço, all time high no número de carteiras. Aqui também, ó, muito próximo do all time high. Sim. Agora, cara, o preço caiu e as pessoas acumularam. Olha. Será que as sardinhas viraram a chave? Então, esse é um dado muito interessante, esse é um ponto que eu acho interessante trazer na análise on-chain. Olha como este ciclo é diferente. Olha como esse ciclo não está exatamente igual aos outros, por questão de comportamento. O que eu posso dizer aqui, né? É exatamente isso. Será que as sardinhas viraram o jogo? Eu acredito que sim. Acredito que parte deste movimento aqui que a gente está vendo nesse indicador, por mais simples e sutil que seja, sim, são milhões de pessoas acumulando Bitcoin, né, naquela estratégia de DCA, colocando SATs em armazenamento frio aos poucos. E eu vejo que esse é um evento, essa é uma força motriz que a gente tem dentro da blockchain que vai levar o preço do Bitcoin para cima e o que vai ajudar a dar mais pump ainda e dar mais força para cima nesse peso é a adoção institucional. Então essa semana aí a gente teve a BlackRock também, exato, colocando aí o pé na água, o pezinho na água, vamos dizer assim, né, para testar a temperatura, para sentir. Sim. E cara, com certeza a gente vai ver caso dê tudo certo, caso eles consolidem esses negócios que eles estão, essa intenção que eles estão, na verdade, de fazer parte da criptoeconomia, caso isso consolide, a gente vai ver esse número de endereços aqui também subindo cada vez mais. Em contrapartida, no mesmo período, as baleias, as baleias, né, com mais de 1.000 BTC, diminuíram. Então, se a gente olhar aí o ano de 2022, foi um ano bastante curioso, né, nesse sentido. Parece realmente que as sardinhas estão virando o jogo na rede Bitcoin, o que comprova que a rede é naturalmente P2P, né, de pessoa para pessoa. O Bitcoin vem mostrando a sua natureza na prática, Breno. Cara, eu acho uma loucura ver isso pela análise on-chain, porque quando a gente abre o TradingView, quando a gente abre a FTX, a gente abre os indicadores lá, cara, a gente não tem essa riqueza toda de informações que a gente consegue tirar do que realmente está acontecendo na blockchain. E até comentei isso em off aqui antes da gente começar a gravar, né? A análise on-chain, ela tá um pouco morna, vamos dizer assim. Ela não tem grandes coisas acontecendo, tá difícil da gente tirar sinais aí de trade para movimentos mais curtos, mas quando a gente olha aí no longo prazo, olhando como a gente tirou o zoom ali do gráfico, do último gráfico, as posições de longo prazo estão sendo muito privilegiadas, né? As pessoas que conseguem tirar essas informações e extrair esses insights aqui da análise on-chain, porque, cara, eu vejo a blockchain ainda bullish, apesar do mercado estar aí embaixo, a gente está no bear market, eu vejo que tem potencial muito grande. sim. Aí a gente olha aqui também hash rate, saúde da blockchain, né?
Fizemos um all-time high lá, a China baniu, não mudou muita coisa, a gente pode ver aí. Permanece estável, uma oscilação normal a gente viu aí. Sem dúvidas, agora a gente está vendo, né, a blockchain tranquilamente acima dos 200 exahashes de processamento de cálculos, né, por segundo. Fazia tempo que a gente não atingia esse valor aí, não consolidava esse valor, nunca tinha consolidado esse valor mesmo, parece que agora realmente a gente consolidou. É mais segurança, é mais poder, mais capacidade computacional aplicada à rede, né? Cara, e para a gente finalizar, tá? Criptoeconomia está se desenvolvendo, falamos do Ether ali, né? Cara, Lightning Network. Então a gente tem aí número de nodes também, deu uma reduzida, mas também não foi nada que assuste. A gente tem aí mais de 17 mil nodes na Lightning Network e a capacidade da Lightning Network já está aí em 4.500 BTC e cresce de uma maneira espantosa. É a linha azul aí no gráfico, tá? A gente tem o preço no vermelho e o azul é a capacidade da Lightning Network. A Lightning Network é aquela rede aí L2 do Bitcoin, né? Onde a gente consegue ver aí novos serviços, novas possibilidades sendo agregadas para dentro do Bitcoin. E esse é um Transações ponto. mais rápidas, com valores menores. Corrobora Exatamente. bastante com o fato das sardinhas estarem aumentando também, porque querendo ou não, a Lightning Network é utilizada por pessoas no dia a dia, no cotidiano, né, transações cotidianas, rotineiras, obviamente por pessoas que têm menos poder aquisitivo do que as grandes baleias. Eu acho que corrobora bastante uma informação com a outra, né? Com certeza. E assim, panorama geral, assim, só para a gente fechar aqui a informação de análise on-chain do BTC, cara, Lightning Network fazendo all-time high atrás de all-time high. O hash rate, né, indicador de segurança da rede também, consolidou ali mais de 200 exahashes por segundo. O número é absurdo, cara, são quintilhões de cálculos por segundo. Então, mais segurança, mais descentralização na rede a gente pode apontar também com questão de hash rate aumentado, endereços aumentando, endereços pequenos aumentando, endereços grandes diminuindo, então a gente vê aí aumento da descentralização no Bitcoin acontecendo, e os indicadores de topos e fundos, né, MVRV, como a gente olhou ali, e também Stock to Flow, mostrando que a gente saiu da zona de acumulação, mas a gente está muito longe ainda da zona de topo. Então, ainda tem perna, ainda há possibilidade de você comprar barato, vamos colocar assim, né? Sim, sim. Eu acho que só para finalizar, o que eu queria deixar como reflexão, depois de todos esses dados que a gente viu aqui junto com o Ricardo, eu queria até saber se tu concordas comigo, Ricardo, em relação a isso. Eu vejo muita gente ainda vendendo muito medo, principalmente pelo fato das baleias estarem vendendo, mas será que a gente não chegou num ponto em que, observem a macroeconomia, inflação aumentando, taxas de juros aumentando, obviamente, eu acho que isso é um movimento normal para baleias, para institucionais, de saída do capital de risco, para onde eles têm mais segurança e que agora está pagando muito bem. Com certeza. A renda fixa está pagando muito bem. Ao mesmo tempo, é importante ver que as sardinhas muito provavelmente estão mudando a sua mentalidade. Se para o institucional, para a grande baleia, ela pode realizar prejuízo, contando que vai tirar o capital dela de um local e colocar em outro mais seguro e que ainda vai render um bom dinheiro para ela, para a sardinha não é interessante realizar prejuízo. E então, eu acho que a sardinha está tomando consciência da importância e da grandeza do Bitcoin, principalmente num cenário desse de inflação, de incerteza, de guerra mundial, de pandemia ainda, né? Por que será então que, por que não o Bitcoin realmente não está se consolidando e num futuro muito próximo ele pode se tornar uma reserva de valor de fato, né, que a gente tanto fala. Então, é muito interessante essa mentalidade, essa mudança de mentalidade. Eu acho que é isso que está acontecendo. Apesar de muita gente ainda estar falando, baleia está vendendo, pode vir despejo, pode vir despejo. Sardinhas, que somos nós, continuem fazendo o seu preço médio,
continuem fazendo o seu DCA, diminuindo o seu preço médio, que eu tenho certeza absoluta que no médio e longo prazo nós teremos uma boa valorização, nós colheremos os frutos do que a gente está plantando hoje, né, Ricardo? Sem dúvida, Breno, perfeito, cara. E eu acho que tem um ponto interessante também, que é o seguinte, cara, é o volume de sardinhas, né? Não é só o comportamento das sardinhas em si, Sim. mas é a quantidade de sardinhas que a gente tem hoje na blockchain. Então, vamos lá, se a gente tem uma quantidade enorme de sardinhas, a gente consegue amassar as baleias, a gente consegue empurrar as baleias para o lado. Então eu vejo que isso está acontecendo, né? Por mais essas informações a gente vai conseguir consolidar mesmo, claro, no futuro, Breno, porque como a gente está olhando os dados da análise on-chain de agora, é muito sutil ainda a gente ver aquele movimento ali, é só uma perninha lá no final do gráfico, né? Então, conforme o tempo for passando, a gente vai conseguir consolidar mais essa informação. E o recado mais importante de todos é, se a gente está vendo esse movimento acontecer agora com essa perninha pequena no gráfico, existe uma tendência dessa perninha aumentar e se tornar uma grande perna. Mas para que ela se torne uma grande perna, a gente precisa continuar com esse comportamento e a gente precisa continuar cada vez mais colocando novas sardinhas no nosso bando também, porque o volume importa, né? Quando a gente fala de Bitcoin, a gente fala de um ativo escasso. Eu até brinco de vez em quando no Twitter, eu falo, cara, acumulem sets, se vocês não acumularem, o Saylor vai. O Michael Saylor vai comprar o Bitcoin de vocês e vocês vão ficar sem. Então, não deixe sobrar Bitcoin. Agora BlackRock, quem sabe? Exatamente, mas eu brinco, não deixem que o Michael Saylor compre seus Bitcoins. Faça o contrário, faça faltar Bitcoins para o Saylor. Faça ele comprar mais caro, né? Exatamente isso. Mas, cara, perfeito, acho que foi legal essa análise do Bitcoin aqui para o pessoal ter esse panorama geral, né? Acho que a gente fazer esse comparativo, como você falou, em relação ao mercado tradicional, todos os ativos de tecnologia basicamente despencaram. Aqui no Brasil, na B3, Magalu aí teve um comportamento gráfico de altcoin, né? A gente pode falar assim, colocar assim. Nos Estados Unidos também, as Big Techs também sofreram. Se essa queda fosse algo exclusivo do Bitcoin ou exclusivo de criptomoedas, aí sim eu estaria mais preocupado. Mas olhando o panorama geral, cara, faz todo sentido o seu raciocínio aí de que as baleias procuram sim fundos mais seguros do que riscos desnecessários dentro de ativos de blockchain. Isso aí. Bom, muito obrigado, Ricardo, por essa aula. Mais uma aula aqui. Pessoal, lembrando que tanto eu quanto o Ricardo somos embaixadores da FTX aqui no Brasil. Link na descrição para vocês abrirem a conta de vocês na corretora e ganharem descontos exclusivos nas taxas de corretagem. Ricardo, muito obrigado por mais essa participação. Em breve traremos mais vídeos, mais atualizações sobre análise on-chain, Bitcoin, Ethereum e, enfim, de tudo que a gente tem no nosso mercado cripto. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, Ricardo. Muito obrigado, viu? Valeu, Breno, mais uma vez. Valeu todo mundo que acompanhou. E é isso aí. Não deixem Bitcoin sobrando para o Saylor. É isso aí. Valeu, pessoal. Abraço.